Meus amigos, mais um resultado não favorável para o Vasco aí no Campeonato Brasileiro, né? O jogo se propôs para o Vasco poder ganhar a partida. O Cruzeiro não jogou absolutamente nada. O Vasco esbarrou demais nas suas limitações, não teve competência suficiente para conseguir vencer o Cruzeiro hoje e sair vitorioso com os 3 pontos em São Januário. Mais um vexame, na minha opinião, jogando dentro do Caldeirão, o Vasco tem que vencer. Ainda mais um adversário fragilizado como estava o Cruzeiro hoje. O Cruzeiro praticamente utilizou o sub-20 no segundo tempo. E o Vasco não conseguiu vencer esse adversário com praticamente os seus melhores jogadores em campo, né? O Vasco hoje teve muita chance para conseguir sair vencedor do jogo e não teve competência para conseguir os 3 pontos. E, por pouco, não entramos aí na zona do rebaixamento. Pelo menos no momento que eu estou gravando aqui, não sei quanto ficou o jogo do Grêmio e tampouco lá o jogo do Criciúma. Mas na hora que acabou o jogo, o Vasco estava fora da zona, né? Infelizmente, a situação ainda é muito complicada. O Vasco vai ter agora pela frente o Juventude na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, jogo fora de casa. Esse jogo contra o Cruzeiro e o jogo contra o Juventude era para ser importantíssimo para o Vasco, para ser a virada de chave do Vasco, conseguir 6 pontos nesses 2 jogos. Infelizmente, eu temo pelo pior. Eu acho que o Vasco não é favorito a ganhar da Juventude. Se jogar dessa maneira que jogou contra o Cruzeiro lá, vai perder o jogo, cara. Porque o time do Juventude é melhor do que esse time mesclado do Cruzeiro aí, né? Com jogadores da base, com jogadores reservas, né? E o Vasco não conseguiu vencer esse time do Cruzeiro. Certamente vai ter muitos problemas para ganhar do Juventude. Infelizmente, a situação é muito preocupante. Os times pequenos estão ganhando aí no Campeonato Brasileiro e o campeonato vai se afunilando e vem ficando bem claro realmente que o Vasco vai lutar até o fim para não cair de divisão. Temos a pior defesa do campeonato, temos o pior meio-campo do Campeonato Brasileiro e o ataque só tem o Verratti. Teve momentos na partida que eu fiquei com pena do Verratti, cara, sinceramente. O jogador isoladão lá, velho, ninguém para dialogar com ele, para tentar fazer uma tabela, para ele tentar finalizar, só chegando bola quadrada para ele. O garoto JP foi o responsável ali pela organização, se soltou mais no segundo tempo. No primeiro tempo ele ficou um pouco mais retrancado, um pouco mais retraído, pouco apareceu, não teve tanta mobilidade assim, mas mostrou um pouco mais de futebol, que pode ser um jogador promissor aí já no segundo tempo. E com certeza o Vasco sente muita falta do Payet, cara. O Payet que por mais que não tenha jogado nada contra o Flamengo, ter se escondido no clássico todinho, não ter feito absolutamente nada, mas é um jogador que faz falta. É um jogador que para esse tipo de jogo ele é muito útil, né? Porque o adversário não tem tanta qualidade assim. O Payet poderia ter sido útil, muito útil para a criação do Vasco, e o Vasco não tem outro criador no meio campo. Infelizmente, o Álvaro Pacheco não teve muita coisa o que fazer, tentou ali colocar jogadores que não vinham tendo oportunidades. Hoje não tivemos o Piton, ficou de fora da partida ali minutos antes de começar o jogo. Foi escolhido o Vitor Luiz, que não foi bem, mas também não foi mal, né? Não comprometeu assim, jogador que não atuava os 90 minutos há muitos anos aí. Muito tempo que o Vitor Luiz não jogava os 90 minutos, jogou hoje. E o Lucas Piton fez muita falta porque ele é meio que uma válvula de escape ali para o Vasco tentar os cruzamentos para o Verratti. O Vasco sentiu muita falta do Piton hoje. Não tivemos também qualidade no ataque. O Adson, pelo amor de Deus, cara, uma vergonha você ver que o Vasco pagou 28 milhões nesse jogador medíocre. Ele matou o contra-ataque do Vasco para fazer o gol da vitória no primeiro tempo. Tentou ali se ajeitar todinho para fazer o passe e quando deu o passe, tocou a bola fraco justamente pro pé do adversário, né? Acabou com um contra-ataque que era mortal pro Vasco fazer o gol. Infelizmente, o Adson é um jogador que, pelo amor de Deus, velho, o Vasco tem que se livrar desse cara o mais rápido possível. Fazer dinheiro, o máximo de dinheiro que o Vasco conseguir para vender ele, tem que vender. É um jogador inútil, inútil, inútil. Não adianta aí falar, mas ele é um dos melhores que tem. Ele é um dos melhores comparados com o que o Vasco tem, mas ele é muito ruim, não deixa de ser um jogador ruim, ele é horroroso. Não vale 28 milhões de reais, o Vasco jogou dinheiro no lixo, contratando esse jogador. E para mim, o Adson, Zé Gabriel e Galdames foram os piores em campo. O Rossi vem mais um pouco abaixo também, tentou, mas também não saiu nada ali. Poucos cruzamentos. Quando tentou cruzar, sempre parou na zaga do Cruzeiro. O elenco é extremamente limitado, velho, muito limitado. A situação é difícil, muito difícil. Esse elenco aí vai cair de divisão. Essa é a verdade, cara, essa é a verdade. O Vasco não conseguiu ganhar do time mesclado do Cruzeiro. Um time misto, um mistão do Cruzeiro. O Vasco não conseguiu ganhar em São Januário. Imagine ganhar de adversários como São Paulo fora, ganhar clássico, ganhar contra Grêmio, Internacional. Com certeza o Vasco não tem bola para ganhar desses times. E a situação é muito difícil. Até mesmo contra times ali do mesmo nível do Vasco, o Vasco não consegue ganhar, como foi nesse jogo aí hoje contra o Cruzeiro. Vamos torcer aí para que o Payet esteja à disposição para o jogo contra o Juventude. Ele é de extrema importância para que o Vasco tenha criação no meio campo e que o Vasco consiga fazer pelo menos um pontinho lá no Rio Grande do Sul contra o Juventude. Deixem nos comentários o que você achou desse jogo, essa pelada aí, mais uma vez, o Vasco vacilando, não conseguindo vencer em casa, perdendo pontos preciosíssimos aí no Campeonato Brasileiro,
vai ter que contratar. Se o Pedrinho não contratar, o Vasco vai cair de divisão. Essa janela vai definir o futuro do Vasco. Se vir só o Felipe Coutinho, o Vasco já está automaticamente na Série B. Se vir o Felipe Coutinho, mais o Souza, mais um zagueiro de qualidade, o camisa 5 e mais um atacante de ponta, aí dá para sonhar pelo menos com a Sul-Americana. Mas se não vir ninguém, aí a situação vai ficar complicada. A situação vai ficar muito difícil. Só o Coutinho não será suficiente para ajudar o Vasco a ficar na primeira divisão. O ataque é praticamente nulo. Sem a bola chegar no Verratti, não temos oportunidade alguma de fazer gol no adversário. A zaga é praticamente entregue todo o jogo. Esse jogo, o Vasco não tomou gol porque o Cruzeiro estava muito vulnerável, não tinha os seus principais jogadores no ataque. O Rafa Silva se lesionou, saiu de campo e o Cruzeiro ficou praticamente sem ataque. Por isso que a zaga passou ilesa. O meio campo do Vasco praticamente não existe, né? Praticamente não existe, com Zé Gabriel e Galdanos, que hoje são os dois meio-campistas que o Vasco utiliza, né? Teve hoje o garoto JP, mas não tem como cobrar um garoto de apenas 19 anos. Situação difícil, muito complicada, e vamos torcer para que aconteça um milagre e até lá o Vasco não esteja afundado na zona do rebaixamento e só contratações vai resolver o problema do Vasco, contratações certeiras. Se trazer jogador nível 7 Partners, o Vasco vai estar na Série B.